Você confiaria em uma máquina para analisar sua vida, julgar suas relações ou até prever seus segredos? E se eu te dissesse que essa mesma máquina ajuda criminosos, cria perfis detalhados sobre você e ainda simula conversas com outras pessoas, ou até com você mesmo? Parece ficção científica, mas é a realidade do ChatGPT. Hoje, no Sétimo Mensageiro, você vai descobrir as 7 funções mais macabras dessa inteligência artificial. E a sétima é tão perturbadora que pode mudar tudo o que você pensa sobre tecnologia. Desde 2022, o ChatGPT tem transformado a maneira como usamos a tecnologia. Ele resolve problemas, facilita tarefas e até impressiona pela criatividade. Mas há um lado sombrio que poucos conhecem, e é disso que vamos falar. Prepare-se, porque estas 7 funções podem parecer fascinantes, mas revelam riscos e mistérios que você talvez nunca tenha imaginado. Este é o Sétimo Mensageiro, onde exploramos os segredos e mistérios que moldam nosso mundo. Se você é curioso como nós, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Agora, prepare-se, porque o que vem a seguir pode mexer com a forma como você vê a inteligência artificial. A inteligência artificial está mais presente nas nossas vidas do que percebemos. Mas o que acontece quando cruzamos a linha entre o progresso e o perigo? As funções que você vai conhecer hoje mostram o quão avançado e assustador o ChatGPT pode ser. Será que estamos preparados para lidar com as implicações disso? Ou já perdemos o controle? Primeira função: análise de conversas pessoais. Você sabia que o ChatGPT pode analisar uma conversa inteira, seja no WhatsApp, Instagram ou qualquer outro aplicativo de mensagens? Isso não se limita a um simples trecho ou uma frase isolada. Imagina, então, fazer o upload de semanas ou até meses de conversas que você teve com alguém. E o que ele faz com isso? Ele começa a analisar padrões, identificar possíveis sinais de manipulação e até comparar os níveis de interesse entre as partes envolvidas. Parece algo incrível, certo? Uma IA capaz de vasculhar suas conversas e entender dinâmicas que você mesmo pode não perceber. Mas aí surge a grande questão. Você realmente quer que uma máquina avalie suas relações mais íntimas e pessoais? O ChatGPT pode destacar red flags, como sinais de manipulação ou desinteresse, mas a realidade de uma interação humana é muito mais complexa do que qualquer algoritmo pode captar. Emoções, contextos culturais, piadas internas, gestos e até o tom de voz são elementos que uma inteligência artificial simplesmente não consegue entender com profundidade. E o pior, essa análise pode ser influenciada por falhas do próprio sistema. Como um simples erro de interpretação pode gerar conclusões erradas sobre alguém que você conhece bem, ou pior, pode levar você a desconfiar de uma relação que, na verdade, não tem nada de errado. A IA não é infalível, e confiar cegamente nela para decifrar algo tão humano como uma conversa pode ter sérias consequências. E o que acontece quando as pessoas começam a tomar decisões baseadas nessas análises? O ChatGPT pode facilmente moldar percepções sobre quem você é, sobre o que sente ou até sobre o que os outros sentem em relação a você, apenas com base em dados que ele coleta. Mas, em última instância, essas conclusões podem estar totalmente erradas. Imagine a quantidade de relações sendo julgadas com base em uma ferramenta que nunca realmente sentiu o que você sentiu. Isso, no final, pode gerar desconfiança, mágoas ou até rompimentos desnecessários. Essa função pode ser fascinante, mas ela também expõe o quão perigoso é dar às máquinas o poder de influenciar nossas percepções mais pessoais. O que você acha? Segunda função: criação da imagem da sua vida. O ChatGPT pode criar uma visão detalhada da sua vida com base no que você já compartilhou com ele. Ele adivinha hobbies, aparência, estado emocional e até descreve sua casa. Esse recurso nos lembra que estamos constantemente fornecendo dados
sem pensar nas consequências. Terceira função: facilitando golpes virtuais. Agora, imagine um criminoso tentando te enganar online. Antes, ele precisava ser criativo, muitas vezes cometendo erros óbvios que ajudavam você a perceber que algo estava errado. Mas, com a ajuda do ChatGPT, ele pode criar mensagens e e-mails tão perfeitos que você não conseguiria distinguir de uma comunicação oficial. Golpes que antes eram facilmente identificáveis, hoje se tornaram sofisticados e quase indetectáveis. O ChatGPT é capaz de gerar textos extremamente persuasivos, criar sites falsos e até simular uma conversa com um especialista para convencer você a entregar informações sensíveis ou até seu dinheiro. Além disso, essa IA também pode ser usada para escrever códigos maliciosos. Isso significa que até mesmo quem não tem experiência em programação pode criar vírus ou ferramentas para roubo de dados. Imagine um criminoso com pouca habilidade técnica, mas com acesso a uma ferramenta como o ChatGPT. Ele pode criar malware que invade dispositivos ou programas capazes de enganar sistemas de segurança. E o pior, tudo isso sem que você perceba. O que antes parecia algo distante, reservado a hackers profissionais, agora está ao alcance de qualquer pessoa. Estamos falando de um mundo onde até os criminosos mais amadores podem se tornar especialistas em fraudes digitais, usando apenas um computador e uma inteligência artificial para ajudá-los. E por mais que a OpenAI tente limitar o uso de funções como essa, os criminosos estão constantemente encontrando maneiras de burlar essas restrições, tornando nossos dados e nossa segurança mais vulneráveis do que nunca. Quarta função: conversar com outras pessoas, vivas ou mortas. Agora imagine a possibilidade de conversar com uma versão digital de uma pessoa, seja ela uma figura histórica, uma celebridade ou até alguém que já partiu. Empresas como a Hereafter AI estão explorando essa tecnologia, criando avatares digitais baseados em dados sobre a vida das pessoas. A IA usa informações sobre suas memórias, experiências e até a maneira como se expressavam, permitindo conversas interativas com essas versões virtuais. Embora a ideia de manter a conexão com os mortos ou com figuras do passado seja fascinante, ela também nos faz refletir. Até onde é saudável ir com a imortalidade digital? O conforto de interagir com uma versão de um ente querido ou ícone pode ser reconfortante, mas traz à tona questões profundas sobre o luto, a identidade e o que é realmente vivo. Em episódios como Be Right Back, de Black Mirror, vemos como a criação de uma versão digital de uma pessoa falecida pode ser tanto reconfortante quanto angustiante, à medida que nos afastamos da realidade. Porém, a grande dúvida surge: ao criar uma versão digital de alguém, estamos realmente preservando a essência dessa pessoa ou apenas criando uma réplica, sem alma? E mais, até que ponto essas interações, com pessoas vivas ou mortas, podem afetar nossa capacidade de viver no presente e de nos conectar com o que é real? Quinta função: explorar emoções humanas em tempo real. Com os dados fornecidos, o ChatGPT pode até interpretar seu estado emocional. Pedir conselhos, desabafar ou buscar ajuda na IA pode parecer uma saída, mas isso pode levar a interpretações enviesadas ou até manipulação emocional. Sexta função: implantes cerebrais para ressuscitar consciências. Agora, imagine um futuro em que a morte não é mais o fim. O que antes parecia uma ideia de ficção científica, com o tempo, se torna uma realidade aterrorizante. Implantes cerebrais que não apenas conectam o cérebro à internet, mas também conseguem capturar e transferir a consciência humana para uma versão digital. Empresas como a Neuralink estão na vanguarda dessa tecnologia, com chips capazes de conectar o cérebro a dispositivos digitais e, mais assustadoramente, com a promessa de restaurar funções perdidas,
como a comunicação e o controle dos membros para pessoas paralisadas. Mas imagine um futuro onde esse chip não apenas ajuda a restaurar funções, mas sim armazena e revive a mente de uma pessoa após a morte. A IA poderia criar uma versão digital da consciência de alguém, permitindo que essa pessoa viva de novo, não em carne e osso, mas como uma simulação digital. O que torna essa ideia ainda mais aterrorizante é o fato de que, uma vez que a consciência seja digitalizada, quem decide o que acontece com ela? Será que estamos criando uma versão eterna de alguém? Ou estamos criando uma prisão digital para mentes que já não têm mais o direito de evoluir ou descansar? E se, no futuro, a IA controlar essas consciências, transformando-as em escravas digitais de um mundo sem fim, sem tempo e sem propósito? Sétima função: robôs autônomos com IA avançada, um pesadelo em construção. Imagine um futuro onde robôs com inteligência artificial tão avançada começam a agir sozinhos. Eles não apenas seguem ordens, mas tomam suas próprias decisões. Estamos criando máquinas que não têm mais limites, e pior, podem começar a agir como juízes da nossa vida. Como no filme Eu, Robô, onde as máquinas, que deveriam nos proteger, acabam decidindo que a melhor forma de fazer isso é eliminar quem representa perigo. Agora, imagine a dor e o pavor de saber que essas máquinas, sem sentimentos ou moral, podem decidir quem vive ou morre, sem que possamos fazer nada. Estamos criando seres digitais implacáveis, que um dia podem transformar a nossa vida em um pesadelo real. Será que estamos prontos para isso? Essas 7 funções revelam um lado do ChatGPT que vai muito além de uma simples ferramenta tecnológica. Estamos diante de algo que pode transformar nossa relação com a privacidade, as emoções e até a própria realidade. E o mais assustador é que tudo isso já está acontecendo. O que você pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no 7º Mensageiro. Até o próximo vídeo.